Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Voyager, mais especificamente ao terceiro episódio da terceira temporada, intitulado Prisão. Gente, esse é um episódio legal, né? Ele poderia até ser um episódio mediano se não fosse por um pequeno elemento, né, que tornou o episódio mais interessante, né? Mas vamos falar um pouquinho do plot para a gente poder entender esse episódio. O que acontece? O Paris, né, e o Kim, né, é um episódio dos dois amigos aí, né, do Paris e do Kim, né, eles descem a um planeta, né, onde tem um atentado terrorista, né, tem uma explosão que mata 47 soldados, né, são encontrados traços de trilítio, né, na explosão, né, e nas roupas, né, do Paris e do Kim, né, e isso foi motivo suficiente para eles serem condenados, né, por terrorismo e serem presos, né. E além disso, ainda foram colocados implantes na cabeça deles, né, que despertavam a agressividade deles, né? Então a prisão onde eles estavam era um verdadeiro inferno, né? Os prisioneiros altamente agressivos e eles também ficando, né, gradativamente agressivos, né? E o nosso Kim ali, né, e o Pérez tentando, né, buscar uma forma, né, de se libertarem da prisão, né? Eles eram jogados por uma espécie de tubo, né, de duto, né, que tinha um campo de força, né, que se você passasse por esse campo de força, você era morto. Então o negócio era desligar esse campo de força. O problema é que esse implante que ficava na cabeça estava tornando eles cada vez mais agressivos, né? E no final das contas eles acabariam enlouquecendo, inclusive, né? Vai haver uma briga de presos, né? Onde Pérez é esfaqueado, né? Ele vai ser meio que posto a escanteio, né? E eles vão ter que pedir ajuda de um preso, né? Que sabia inibir, né? Ele sabia se concentrar o suficiente para inibir aquele chip, né? Aquele implante, né? E não enlouquecer, né? E aí o Kim ele vai tentar libertar, né? Vai tentar neutralizar esse campo de força, né? Só que ele estava ficando cada vez mais nervoso, cada vez mais agressivo, né? E esse preso sempre falando, você tem que saber, né? Controlar, né, esse implante, coisa e tal, né? Porque essa segurança desse planeta ele tá tentando realmente fazer com que a gente fique cada vez mais agressivo, né? Como se estivesse botando a gente como cobaia, né? Um brigando contra o outro, um matando o outro para ver, né? O que ia acontecer, né? O que é essa agressividade. Então a gente está aqui como uma espécie de ratinho de laboratório mesmo, né? Com a nossa agressividade sendo despertada e ele só observando isso, né? Então eu escrevi tudo num manifesto, né? Eu nesse manifesto, inclusive, eu dou dicas de como fazer com que a gente consiga, né, inibir esse implante, né, e isso tem que ser divulgado, né, só que o Kim tava pensando que o cara tava zureta das ideias, né, e o próprio Kim também tava meio zureta, quer dizer, tava todo mundo zureta, né, e vai chegar uma hora, inclusive, né, que o Pérez e o Kim vão começar a se atracar, né, mesmo com o Pérez esfaqueado, e quase que o Kim mata o Pérez, né, então era uma situação muito complicada. No final das contas, o Kim consegue, né, fazer um caminho, né, consegue desativar esse campo de força, né, ele consegue subir pelo duto e quando ele chega na escotilha lá no alto do duto lá, né, eles percebem que na verdade eles estão a prisão é uma nave que está em órbita, está no espaço, né. O Pérez vai acabar destruindo, né, a maquininha lá que neutralizava o campo de força, né, o que vai fazer com que o Kim perca as estribeiras de vez e quase mate o Pérez, né, no caso, né. E aí, né, o prisioneiro lá que conseguia controlar o implante, ele falou, né, o Pérez está enlouquecendo, a gente tem que matar ele, né, e o Kim não queria matar. E aí, o que acontece? Esse prisioneiro, né, que consegue controlar e consegue inibir esse implante, ele falou, então é melhor vocês saírem daqui do meu canto aqui, eu vou desfazer o acordo que eu estava fazendo com vocês, porque se vocês estiverem perto de mim, eu vou matar vocês, né. E aí, né, fica lá, né, o nosso Pérez e o nosso Kim ali, né, meio que no mato sem cachorro ali no caso, né. O que vai acontecer? Como é que eles vão sair dali, né? A Voyager, né, tá conversando com o embaixador do planeta, né, que é um planeta, inclusive, que tem uma galera bem agressiva, uma galera bem nervosa, mesmo sem implante, né? É um planeta bem beligerante mesmo, né? E aí o cara, né, fala, né, o embaixador fala, né, que eles foram presos, né, que eles foram condenados, foram presos, coisa e tal, né, porque eles têm
tem essa coisa, né, de encontrar trilítio na roupa deles, né, e como a nave funciona à base de dilítio, né, a Voyager, né, funciona à base de dilítio, e o dilítio pode ser transformado em trilítio, né, eles viravam suspeitos principais, né, e a própria Voyager, inclusive, né, era suspeita também, né, e já tá vendo 2 naves, né, para abordar a Voyager e prender todo mundo, né. Aí a Janeway falou que não ia aceitar isso, né. Aí ela acaba fugindo do planeta quando as naves já começam a atirar na Voyager, porque o negócio dela não era fazer o confronto aberto, o confronto armado, né, com o Kim e o Pérez preso numa prisão, sabe-se onde ele estava, se essa prisão, né. E aí, né, o GNA vai começar a buscar alternativas, né, para poder negociar. Então o negócio era provar a inocência do Pérez e do Kim, né. E aí a Torres vai dizer, né, que acho que era paralítio também, que dá para você fazer de trilítio, né, com paralítio, né. E aí eles vão começar a procurar naves, né, desse planeta, né, que estão ali voando próximas, né, que tivesse paralítio no caso. Eles encontram um cargueiro, né, onde eles vão encontrar, né, evidências de que esse cargueiro fabricou a bomba, né? Eles descobrem, né? Só tem um casal de irmãos, né, nesse cargueiro, né? Que eles é que fazem parte do grupo terrorista, né? Que está lutando contra o poder constituído do planeta, né? Então a Janeway acaba encontrando, né, os criminosos, os caras que fizeram a bomba mesmo, os caras que provocaram a explosão mesmo. E a ideia da Janeway era entregar eles na justiça, né? Entregar a justiça do planeta. Quando a Janeway chega ao planeta com os 2, né, ela fala assim: eu vou entregar esses prisioneiros para você, né, e aí você me entrega, né, os meus tripulantes, né. Eu tenho evidências aqui, tenho as provas, coisa e tal, né. Aí o embaixador simplesmente chega e fala o seguinte: não, mas eles já foram condenados, eles vão ficar presos, né. Aí a Janeway viu que não tinha como negociar com um cara desses, né. Ela vai ter que lançar a mão da diplomacia de cowboy, que é invadir realmente a prisão e tirar os caras. E aí, tirar o Pérez e o Kim. E aí, o irmão, né? Era um irmão e uma irmã, né? O irmão, ele falou que sabia onde ficava a prisão, né? E que ele podia dar a localização da prisão, né? A Janeway, num primeiro momento, não quer negociar com ele, mas quando ela não tem alternativa, ela acaba negociando, né? E o cara chega e fala o seguinte, né? O irmão chega e fala o seguinte: não, o negócio é o seguinte, eu também quero libertar alguns prisioneiros que estão lá, que fazem parte da nossa facção, do nosso grupo, né? Aí a Jenny falou o seguinte: então o negócio é o seguinte, eu vou entregar vocês às autoridades, né? Vocês vão presos, entendeu? Que eu não vou negociar esse tipo de coisa com você, e eu arrumo um outro jeito de descobrir a localização da prisão. Quando esse irmão percebe que a Janeway está ali, né? Que ela realmente não vai ceder nesse quesito aí, ele: não, eu mostro para você, né, a localização da prisão, porque a ideia da Jenny era que ele mostrasse a localização da prisão, era libertasse eles, né, porque o embaixador não ia libertar o Kim e o Pérez mesmo que ela entregasse os irmãos às autoridades, então ela ia libertar os caras, né. E aí ele acaba entregando, né, a localização da prisão, né. A Janeway usa a nave do Nilix, né, que está lá dentro da Voyager, né, no caso, né, para poder salvar eles, né. Ela entra com a parte pelo duto, né, pelo duto da prisão, né, fortemente armada lá com os phasers, coisa e tal, né. E ela, o Tuvok e 2 seguranças, eles conseguem salvar, né, o Pérez e o Kim, né? E aí depois, né, o doutor na Voyager consegue tirar os implantes dele, e o doutor falou exatamente o que o prisioneiro dizia lá na prisão, né? Que aqueles implantes, eles estavam lá para realmente botar os caras agressivos mesmo, os prisioneiros agressivos, né? E ficar ali mesmo, né? Fazendo uma espécie de cobaia lá, ver o que acontecia quando você deixava os caras muito agressivos juntos lá, né? E aí o Kim percebeu que ele estava correto, que o prisioneiro estava correto. O Kim, que não tinha dado muita bola para ele, né, percebeu que o prisioneiro estava correto, né, e ele também, né, disse para o Pérez que estava arrependido de quase ter matado o Pérez, né, mas o Pérez chegou e falou assim: não, você eu não me lembro muito bem disso, né, porque o Pérez ficou completamente zureta das ideias lá com o implante, né, mas o Pérez falou que se lembrava que o Kim, né, tinha, né, no meio de uma briga de presos lá, protegido o Pérez e falava: não, ele é meu amigo e ninguém vai tocar nele. Isso pelo menos eu me lembrava, né. E aí o Pérez não deu muita ideia, né, pelo fato do Kim quase ter matado ele, né, até porque os dois também estavam, né,
completamente fora de si por causa do implante, né? Então, qual é o grande barato desse episódio? É o implante, né? Esse implante que deixava, né, os caras agressivos, né? Que foi esse elemento a mais, né? Que eles vão ter que bolar um plano de fuga com esse implante na cabeça, né? E ficando cada vez mais agressivos e tendo que controlar essa agressividade, né? E essa ida progressiva para a loucura, né? Eu só achei que esse episódio ficou um pouco meio manco, por quê? Porque esse prisioneiro que entendeu, sacou qual era o lance do implante, entendeu? Ele não chega a uma altura do episódio, quase no final do episódio, que ele simplesmente sai de cena, né? E ele simplesmente desfaz, né, o acordo lá que o Kim tinha com ele, né, de ajudar, né, ele a sair, o Kim sair da prisão, né, no caso, né, e o Kim fazer com que o prisioneiro prestasse assistência para o Pérez, né, e em troca da liberdade, né. Quando esse acordo não deu mais certo, né? E como o Pérez estava enlouquecendo, o cara simplesmente largou os dois de mão e sumiu do episódio. Quando ele poderia sumir de uma forma mais dramática. Por exemplo, poderia ter uma briga de presos, ele ser estocado lá com uma facada e morto, alguma coisa assim desse gênero, né? Ou até esse prisioneiro sair da prisão junto com o Kim, com o Pérez, descer na superfície do planeta num lugar mais ermo, ou em outro planeta, coisa e tal, né? E o Kim tem inclusive acesso para ler o manifesto do cara, né? Que o manifesto acabou se perdendo completamente, né? Então era uma coisa que esse prisioneiro ele poderia ter sido mais bem aproveitado no episódio e não ser simplesmente deletado do episódio, né? Sem mais nem menos no final do episódio. Poderia ter sido mais aproveitado, teria sido mais interessante a meu ver. Mas essa história do implante, ela botou um elemento interessante no episódio, né? Que não foi só um episódio de tentar se fugir de uma prisão, né? Não foi somente isso, entendeu? Esse implante botou essa coisa aí de você ter que controlar, né, a tua agressividade, a tua ida pra loucura, né, por causa desse implante, né? Então é um episódio que vale a pena por causa disso, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá certo? Abração, fui e até a próxima.